Naquele tempo, José e Maria ficavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este menino está destinado a ser causa de queda e de ressurgimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada. Depois de sua virgindade, tinha vivido 7 anos com o marido, ficou viúva e agora estava com 84 anos de idade. Não se afastava do templo e dia e noite servia a Deus com jejuns e orações. Tendo chegado naquela hora, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Nesse tempo de Natal, a igreja vai nos mostrar aspectos da vida, sobretudo da infância de Nosso Senhor, de sua geração divina, filha gerada pelo Pai desde toda a eternidade, e também dos seus aspectos humanos, porque é o puernatus, né? O menino que nasceu e veio morar conosco, o verbo que veio morar conosco, né? O Filho de Deus que se fez homem. Então mostra também alguns aspectos da sua humanidade para nos ensinar que ele é homem verdadeiro, como disse São Paulo, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, de modo que para nos libertar da lei, diz São Cirilo de Alexandria, ele, para nos libertar da lei, ele quis se sujeitar à lei. E aí que ele nos liberta da lei. E vai se sujeitando à lei até a cruz. E nos dá essa verdadeira liberdade da lei antiga, mas sobretudo da lei da carne, como dizem os santos padres. E hoje é exatamente numa dessas cenas que vemos Jesus se sujeitando à lei. Quando 40 dias depois do seu nascimento, José e Maria levam Jesus ao templo para ser oferecido ao Senhor. Como dizia a lei antiga, todo primogênito deve ser consagrado ao Senhor. E eles levavam a criança, era um primogênito, era o primeiro, né? Levavam a criança e ofereciam um sacrifício nessa consagração. Quando era uma família de posses maiores, um carneiro. As famílias mais pobres, um par de rolas ou 2 pombinhos. Mas o filho era entregue ao templo de modo ritual. Os pais pagavam, o que seriam na época 25 ciclos, pagavam o resgate. Então levavam a criança de volta depois de pagarem esse resgate. Era o que dizia a norma, mostrando já no Antigo Testamento como figura do próprio Jesus, o primogênito de toda a criatura. Com relação à mulher, quando dava à luz, se desse à luz a uma menina, era considerada impura legalmente durante 80 dias. Se desse à luz a um menino, 40 dias. E ela também deveria ir ao templo e se sujeitar às cerimônias de purificação para depois voltar à vida normal, comum, do ponto de vista religioso e social. Evidentemente, Jesus e Maria não estavam, na verdade, sujeitos a esta lei, porque Maria, ela concebida sem pecado original, deu à luz, concebeu na virgindade, deu à luz ao filho, conservando essa virgindade, de modo que ela não estava sujeita a essa lei. O mesmo diz respeito a Jesus, não iria consagrar ao Pai aquele que já é um filho, o filho do Pai, já consagrado pelo Pai, no sentido do
ponto de vista divino, evidente, né? Que ele é gerado pelo Pai, o Pai ama o Filho ama o Pai, né? Mas o Filho vai dizer: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Mas mesmo assim Jesus quis que esse fosse feita a lei, para, entrando na lei e se sujeitando à lei, eles vão saindo. Ele nos dá uma lei nova que não nasce do Sinai, mas uma lei que nasce do Calvário, que nos dá uma nova vida, a lei da graça. Mas o que é que nós entendemos nessa cena? Jesus é levado por José e Maria ao templo, lá tem as cerimônias feitas pelos sacerdotes. Depois José e Maria vão saindo do templo, e ali ele encontra dois personagens muito significativos: Simeão e Ana. Quem era Simeão? Eram almas orantes. Simeão, o homem cheio de fé e cheio de esperança. Ele via toda a realidade que havia em Jerusalém e em Israel, sabia das divisões do sistema religioso, conhecia como um velho já experiente sobre as duas grandes seitas que havia lá, dos fariseus e dos saduceus, que tomavam conta, dominavam a população do ponto de vista religioso. Eram pessoas extremamente problemáticas na vida de fé e na própria prática religiosa. Sabia também a existência dos essênios, que eram mais recolhidos. Conhecia também o sistema político que estava ali, a dificuldade que tinha o povo de chegar verdadeiramente a uma vida de fé, e sabia do que conhecia em geral, das esperanças que o povo tinha. E o homem, na sua vida de fé, ia sempre ao templo. E Deus, vendo a boa vontade, a reta intenção e o espírito de fé e de esperança de Simeão, mostrou para ele que ele não morreria sem contemplar a verdadeira libertação de Israel. E foi desse modo que ele é impulsionado pelo Espírito Santo a ir ao templo, e lá contempla o Salvador, e tem o Salvador nas suas mãos, e diz: agora sim podeis deixar ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a salvação, luz para iluminar as nações. Nota que já tem aquela dimensão universal, e glória de Israel, o vosso povo. Naquele mesmo momento ali temos uma mulher, uma profetisa, chamada de profetisa Ana, que depois do casamento ficou 7 anos com seu marido. A menina se casava com 12, 13 anos, ficou com seu marido 7 anos, depois ficou viúva e consagrou a sua a sua viuvez a Deus, e não saía do templo. Notem bem que São Lucas colocava, e São Lucas que escreve isso porque ouviu de Nossa Senhora, ela não saía do templo e ficava lá em jejuns e orações. Notem bem esses dois pontos que o evangelista coloca. Ana já estava com 84 anos e vivia ao serviço do templo com jejuns e orações. E ela também vem chegando naquela mesma hora e contempla lá o Salvador, contempla a sua mãe, contempla ali São José, ouve de Simeão aquelas palavras e tem a certeza de que ali estava o Salvador. E ela sai glorificando a Deus e anunciando a todos o que esperavam, todos aqueles que esperavam a verdadeira libertação de Israel. Era uma das poucas almas que tinham o verdadeiro sentido do Messias. Estava ali para libertar o povo, não do ponto de vista material ou político, mas libertar o homem da vida de pecado e salvar. Nesses dois personagens, nós contemplamos tantas almas que hoje existem na igreja, que no seu silêncio, no seu anonimato, vivem de penitência e oração. Rezam pelos padres, pela igreja, pela salvação das almas. Muitas pessoas simples,
muitas vezes analfabetas ou semi-analfabetas, não importa, outras mais letradas, como diziam os antigos, mas estão ali, não aparecem. A gente no máximo contempla alguém ajoelhado ali diante do sacrário, mas muitas vezes em suas casas. Algumas acordam de madrugada, outras passam a noite em vigília. E é algo assim extraordinário. Eu tenho essa experiência como sacerdote de ter visto muitas almas, muitas, graças a Deus, que na sua simplicidade rezam e fazem sacrifícios pela igreja, pelas almas, pelo país, pelo mundo, no silêncio. No silêncio. Isso muitas vezes faz falta das nossas igrejas, pessoas assim, que não querem aparecer, simplesmente no silêncio da oração, do sacrifício, do oferecimento das suas ações, elas se santificam e santificam as almas. E podem ter certeza de uma coisa: o braço de Deus não caiu sobre o mundo ainda por causa dessas almas que ainda sustentam. Muitas almas se convertem por causa dessas almas. A igreja se sustenta, é claro que quem guia é o Espírito Santo, mas essas almas estão lá com os braços voltados para o alto, na sua simplicidade, na sua humildade, no seu silêncio, ali estão sustentando. É tão importante a gente ter isso numa família, ou ter isso nas nossas paróquias, no nosso Brasil, né? E Deus premia essas almas, como premiou Simeão e Ana, essas almas santas, e com suas orações, contemplações, sacrifícios, sustentam o mundo e a igreja. Nós só vamos conhecê-las no céu. Nós, sacerdotes, temos essa graça de termos contato com muitas dessas pessoas, mas, em geral, os fiéis vão conhecer essas almas no céu. Quantas pessoas se convertem, mudam de vida? Quem sabe vocês que se converteram foi por causa de orações dessas pessoas, que vocês não conhecem, que nós não conhecemos. Então, é o prêmio que Deus dá para a igreja e dá também para essas almas, que na sua santidade, na sua simplicidade, muitas vezes com suas orações bem simples, elas vão se santificando e santificando a tantos na igreja. E o prêmio é a contemplação de Jesus, como foi a contemplação que teve Simeão e Ana. A contemplação já de modo antecipado com a posse daqueles que eles tanto esperavam. Olhemos um segundo ponto dessa nossa reflexão. Quando, cheio do Espírito Santo, Simeão olha para Jesus e para Maria e faz duas profecias. Primeiro, com relação a Jesus, este menino está colocado para a queda e o ressurgimento de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição. E diz para Maria: e uma espada de dor transpassará a tua alma, para que sejam revelados os segredos dos corações de muitos. Uma reflexão mais profunda vamos fazer na festa da purificação, no dia 2 de fevereiro, mas já dá para entender um pouco o que o Espírito Santo está dizendo aí pelo velho Simeão. Primeiro, Jesus é sempre um sinal de contradição, e Maria é aquela que acompanha Jesus em suas dores, é a corredentora. Desde o início, Jesus foi esse sinal de contradição. Em Israel houve essa divisão: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quantas vezes Jesus sofreu por causa das perseguições, ingratidões, traição, ciladas que prepararam para eles, frutos da sua inveja, das vaidades dos homens, até chegar à cruz. E essas perseguições
esse sentido de sinal de contradição de Jesus permanece na igreja, na história da igreja. Logo no início vemos os apóstolos sofrerem por causa disso e serem maltratados e expulsos, como vemos também isso acontecer em cada cristão. O cristão é também um sinal de contradição pela nossa fé e pela nossa vida. Não queiram agradar o mundo, não queiram ficar em cima do muro, que é para nós, num certo sentido, a posição mais cômoda. Ou eu agrado aqui, agrado ali. No dia que vocês fizerem uma opção clara por nosso Senhor Jesus Cristo, vocês vão desagradar a muita gente. E isso pode acontecer até dentro de casa, e muitas vezes acontece. Não com arrogância, que eu agora estou salvo, que eu agora encontrei a verdade e vocês estão todos do inferno. Não, isso não é o espírito cristão. Mas pela própria vida e pela profissão de fé e de amor a Deus nosso Senhor, isso vai gerar divisões. Cristo é assim. E também nós, como cristãos, se seguimos a Jesus, também vamos ser assim. Sinais de contradição. Muitos vão nos amar, mas muitos também vão nos odiar. Agora tenhamos aquela tendência de ficar pela metade da coisa. Eu creio em Cristo, vivo com Cristo, mas quero também agradar o mundo e não quero deixar certas situações, certas ocasiões de pecado, certa vida que eu venho levando até agora. Então essa tendência de ficar no muro, não só com relação a pessoas, mas com relação às nossas próprias atitudes, isso não é um sinal de contradição. Sinal de contradição é: eu creio no Senhor e vou. E Jesus, ele enfrentou isso em alguns discípulos e disseram para ele: Senhor, mestre, deixa que antes eu vá enterrar os meus pais. E Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele não disse aqui os mortos no sentido material, físico, mas os mortos, deixe que eles se enterrem no sentido espiritual. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Senhor, eu preciso resolver tal coisa, vender os meus bens, fazer isso. Jesus disse: vem, segue-me. E para aquele que ainda queria ter os seus bens, Jesus disse: vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem, segue-me. Vem, segue-me. Aos apóstolos, lá diante dos seus pais, no barco, estavam consertando as redes, Jesus disse: vem, segue-me. A Mateus, que estava lá no telônio, fazendo lá a cobrança de impostos: vem e segue-me. E assim, ele não quer metade daqui, metade dali. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento. Então ele é sempre sinal de contradição. E isso vai gerar sobre nós perseguições. Porque nós temos durante esse tempo agora a festa dos Santos Inocentes. Foi celebrada essa semana. Exatamente para nos mostrar, como dizem os Santos Padres, nos mostrar que a vida do cristão é de perseguição. Seja as perseguições que vêm de fora, seja as perseguições interiores, fruto dos nossos defeitos, nossa concupiscência. Por isso, durante essa semana, houve um dia que os paramentos nos tingiram de sangue. Como é que você pode ter sangue no Natal? Exatamente para mostrar isso, que presépio e cruz andam juntos. Andam juntos. Então, aí somos sinais de contradição. Mas temos que encarar isso, repito, porque nós temos a tendência de sermos muito orgulhosos, né? Então temos que encarar isso com muita humildade e como um serviço a nosso Senhor e a Nossa Senhora, como ela que participa exatamente desta dor de Jesus. E porque ela participa dessa dor de Jesus, ela se torna então a corredentora e participa em todos os sentidos, até a cruz, como vamos ver, e depois a aplicação da cruz em Pentecostes. Então aí nós vimos Ana e Simeão,
Maria e Jesus. José está ali como co-participante, mas vamos ver também cada um de nós. O cristão também participa da redenção com a nossa vida. São Paulo fala: completo em mim o que faltou à paixão de Cristo. E Santo Agostinho explica, é porque ali São Paulo falava do Cristo total, Cristo cabeça e Cristo membros, que somos nós. E Jesus quer essa nossa participação. Ele diz que o grão de trigo não morrer, não pode crescer e dar frutos. Se a árvore não morre, né? Depois, quando ele fala da árvore que dá bom fruto, o Pai vai lá e poda. O que é isso senão o sofrimento? A paixão de Cristo que vai se realizando em nossa vida. Toda obra de Deus é obra de cruz. Não pensem de querer seguir a Jesus sem a cruz. Isso faz parte da nossa vida. E aí está o grande mistério da fé, né? Por isso, na consagração, o padre diz Mysterium Fidei, o mistério da fé, né? Que a salvação vem pela cruz, e vem pela cruz da cruz em participação com a cruz dele. Somos o grão de trigo, somos essa planta boa, plantada pelo Pai e que é podada para que dê mais frutos. Então toda obra de Cristo é obra de cruz. Quando a gente vê que uma obra cresce, qualquer obra na igreja, com muito glamour, e não vê cruz, é mau sinal. A obra de Cristo sempre é obra de cruz. Estudem, por exemplo, um pouquinho a vida de São João Bosco, fundou lá os salesianos. Gente do céu, como dizem hoje, quanto sofrimento São João Bosco teve, e perseguições de dentro da igreja, cardeais, bispos, as invejas, né? Em todas as obras da igreja, né? O próprio São Francisco, Santo Inácio, a própria vida dos jesuítas aqui no Brasil. Quanto problema os jesuítas tiveram lá em Salvador, com o bispo, né? Inclusive, tinha lá uma visão diferente da dos jesuítas. E assim as obras da igreja. Isso não quer dizer que toda obra que esteja sofrendo seja obra de igreja, mas é um dos sinais. E quando esse sinal vem acompanhado da humildade, da obediência, né? Da entrega total às mãos de Deus, né? Desse espírito de servir a Deus, nosso Senhor, e a igreja, isso é sinal. O sofrimento aí vai ser sinal exatamente que a obra é obra de Deus. E assim também na nossa vida, porque a cruz nos purifica, a cruz nos santifica e a cruz nos prepara para a vida eterna, porque todos nós somos coparticipantes, como Maria, da obra da redenção de Jesus, seja não só com relação a nós, mas também com relação aos outros. Por isso o teu sofrimento, a tua dor, a tua dificuldade oferecida a nosso Senhor é participação na obra redentora de Cristo e pode levar muitas almas para o céu. Essa é a grandeza do cristão, porque está como um filho unido à árvore, que é Jesus. Esse fim de ano, hoje o último dia, é o dia de fazermos um pouco uma revisão da nossa vida. Quantas graças nós recebemos este ano, quantas coisas aconteceram no Brasil, no mundo, na igreja, quantos momentos difíceis nós tivemos. E se olhamos em termos de Brasil, quanto sofrimento, meu Deus. E a coisa vai acontecendo cada vez mais, né? Também dentro da igreja, quantas contradições. É só Deus para nos sustentar na fé.
Nós temos que voltarmos um pouco a sermos também Simeão e Ana, nesse sentido também. Todas essas graças que nos aconteceram, como soubemos usá-las? É importante que hoje, né, aproveitem o tempo do silêncio aqui na missa para fazer um pouco a memória das graças que Deus concedeu diante dele e começar a agradecer. E começar também a pedir perdão das ingratidões, das indiferenças e, sobretudo, das infidelidades. E saibamos que tudo que aconteceu, que para nós pareceu ruim, pareceu mal, Deus vai fazer concorrer tudo para o bem, para o nosso bem e o bem da igreja. Amém.